Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 30 de março. São José e os operários. Modelo dos operários. Operário e modelo dos operários. Foi pobre e humilde carpinteiro. Não é ele o filho do carpinteiro? Perguntam os judeus ao verem Jesus a fazer tantos prodígios. Viveu José na oficina. Teve as mãos calejadas no rude labor. Sustentou a família sagrada com o suor da sua fronte. A arte cristã representa, numa variedade admirável de telas e esculturas, o santo patriarca no trabalho. Viveu na luta e no sacrifício do operário pobre, desprotegido e sofredor. Nenhum operário, no entanto, teve, como José, uma honra. Trabalhou para sustentar com o suor de sua fronte aquele que de ninguém tem necessidade. E, no entanto, quis ter fome, quis sofrer como pobre para ser alimentado e vestido e sustentado por São José, seu pai nutrício. A esmola e todas as obras de misericórdia são meritórias, é porque Jesus Cristo como que se encarna no pobre numa Eucaristia de caridade para dizer: a mim o fizestes. Socorremos o pobre, mas o pobre é Jesus aos olhos de nossa fé. Lá na Santa Casa de Nazaré se lisava a letra o que disse Nosso Senhor: tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Deus teve fome, teve sede, e quem o socorreu e sustentou foi São José. Eis porque o trabalho do Santo Patriarca já teve o mais nobre fim, o mais elevado, o mais santo que já houve na terra. Houve o mais perfeito modelo de operário? Exemplar opificum, modelo do operário, é como invocamos nas ladainhas. Adão pecou e ouviu a sentença: comerás o pão com o suor do teu rosto. O trabalho veio ao mundo como consequência, ou melhor, como penitência do pecado. Nosso divino Redentor veio para nos salvar e, criando a Santa Família de Nazaré para modelo da humanidade redimidas, santificou, dignificou, divinizou o trabalho, fazendo-se operário na oficina de São José. Nada de nobre e digno pode vir de uma oficina operária, diziam os romanos, enfatuados pela boca de Cícero. O trabalho era de escravos, desprezado e humilhante. A oficina pobre de José, o carpinteiro santíssimo, e do operário divino, Jesus Cristo. Aquela oficina trouxe uma renovação do mundo pela dignificação do trabalho e do operário cristão. Patrono dos operários. Leão XIII, o Papa dos operários e das luminosas encíclicas sociais e, sobretudo, da Rerum Novarum, apresenta-nos São José como patrono de todas as condições da vida humana, de todas as idades e estados de vida, mas principalmente como patrono dos operários. Na verdade, diz o grande pontífice, a razão para que todas, sejam qual for a sua condição e lugar, se ponham sob a proteção do bem-aventurado José, confiem nele e a ele se recomendem. Porque têm os pais de família em José a mais excelente norma de vigilância e providências paternais. Têm os esposos um modelo de amor e fidelidade conjugais. Têm as virgens um exemplar e um protetor da virgindade. Os que nasceram em berços da nobreza e sentiram os golpes rudes da adversidade da fortuna, vejam em São José a imagem da grandeza da alma com que devem ficar. Compreendam, os ricos, quais são os bens que hão de procurar e buscar com todas as forças.
Porém, os proletários, os operários, quantos vivam deserdados, devem, de modo singular e com direito próprio, recorrer a José e tomar dele o que hão de imitar. Isto está em Quamquam Pluris, do Papa Leão XIII. Outro Papa, Bento XV, assim fala: para que os operários e todos quantos ganham o seu sustento no trabalho se conservem imunes do contágio do socialismo, a todos propomos, encarecidamente, a São José como modelo a quem devem imitar e como patrono a quem devem venerar. Isto está no motu próprio de 25 de julho de 1920. E a voz da Igreja, a voz de Cristo Nosso Senhor, a nos indicar o patrono das classes laboriosas e o modelo a imitar. Nos últimos tempos, nestes dias trágicos em que o comunismo tira as últimas consequências de suas nefastas teorias e tenta avassalar o mundo, ainda um Papa, Sua Santidade Pio XI, de saudosa memória, veio nos dizer quais os perigos e entre os remédios contra o mal aponta-nos o exemplo e a devoção a São José para assegurar a paz de Cristo no reino de Cristo, diz o Papa em sua Divini Redemptoris. Colocamos a grande ação da Igreja Católica contra o comunismo ateu mundial sob a proteção do poderoso protetor da Igreja, São José. Pertenceu ele à classe operária e sentiu o peso da pobreza em si na família sagrada, da qual era o chefe solícito e abnegado. A São José foi confiado o Deus menino, quando Herodes enviou sicários para o matar. Com a vida de fidelíssimo cumprimento do dever cotidiano, deixou um exemplo de vida a todos. Deixou um exemplo de vida a todos que ganham pão com o trabalho de suas mãos. Exemplo: o velho José. As irmãzinhas dos pobres fundaram em Barcelona a sua primeira casa na Espanha. Num casarão pobre, estabeleceram um asilo de velhos. A princípio, recebiam só mulheres. Um dia lhes aparece um velho em andrajos, trêmulo, em estado de extrema miséria. Pedia um abrigo. De há muito vagava pelas ruas sem teto e sem pão. Com cerca de 80 anos, o infeliz só esperava a morte num recanto onde pudesse se abrigar. Não há lugar aqui, diz-lhe a Madre Superiora. Só recebemos mulheres. Como se chama? Meu nome é José. José, José, murmura a boa madre e toma logo uma resolução. Pois receberei o velho, custe-me embora os maiores sacrifícios. Seja tudo por amor de São José. Como hei de abandonar o miserável que traz o nome do nosso santo patrono? E dá ordem a uma das irmãs. Minha irmã, saia já e compre roupa e o necessário para este velhinho. Imediatamente soa a campainha da portaria. Entregam um pacote enorme. Abrem. É um terno de roupa nova para homem e muitas outras peças necessárias de vestuário, cama, etc. O bom velhinho sorria feliz. E nunca mais São José deixou faltar coisa alguma no exílio. Dentro em breve, levantam o pavilhão dos homens e a instituição se torna uma das maiores e mais famosas. Nasceu e se desenvolveu sob proteção de São José. Neste dia 30 de março, em que fazemos o 30º dia deste mês de São José, que pode ser feito em qualquer altura do ano, não somente em março, mas em qualquer momento do ano. E este tema de hoje é dedicado ao trabalho.
Eu não tenho nada melhor para acrescentar do que já foi dito, mas eu vou tentar procurar essas encíclicas que aqui são mencionadas para depois postar em outros vídeos, porque penso que terão muito a nos indicar e a nos ensinar. Mas o que eu queria aqui acrescentar, humildemente, é que hoje em dia, e cada vez mais nos últimos tempos, tem-se fugido um bocado ao trabalho. Muitas vezes se foge ao trabalho, especialmente aquele trabalho mais duro. Muitos desejam ter um trabalho suave, um trabalho até mesmo em casa, como se fosse mais calmo, mais adaptado aos tempos modernos, mais digno e com maior dignidade, dizem alguns. Eu pergunto, há muitos trabalhos, efetivamente, mas muitos deles só se conseguem fazer realmente embaixo de chuva, por vezes. Vamos pensar assim, um bombeiro, um simples bombeiro, que vai apagar um fogo, ele está ali sujeito a condições horríveis de um incêndio, mas se ninguém o fizer, se ninguém ir para ali para apagar aquele fogo e ter o trabalho de ir lá, como é que se vai? Como é que vamos vencer o incêndio? Mesmo agora, quando houve as tempestades, as inundações, quantos tiveram que sair à rua para tentar salvar os seus bens, mesmo debaixo da chuva? Ou quantos bombeiros também, ou outras pessoas, funcionários que tiveram que sair para fazer obras debaixo de chuva e debaixo da tempestade para impedir que novas catástrofes se aproximassem das suas casas mesmo, pessoas que tiveram que sair das suas casas em meio à tempestade para proteger os seus filhos e de um mal maior. Porque, por vezes, nós temos que nos sujeitar a essa dificuldade, a estados de vida mais desprovidos de comodismo, porque é na luta, é no esforço, é no suor do nosso rosto que efetivamente o trabalho nos confere a graça. Quando um padeiro faz o seu pão, especialmente a mão, ele tem que usar de muita força para sovar o pão. Quando o pedreiro ele precisa construir uma casa, ele precisa levar tijolos e cimento e muito peso, mas se ele está a construir uma casa, e não vai ser com florzinhas nem com penas que ele irá construir aquela casa. Há muito suor. As coisas mais grandiosas se fizeram assim, com muito labor, com muito esforço. Agora quer-se fazer tudo com muita facilidade, mas as coisas que são fáceis de fazer são aquelas que mais depressa caem, mais depressa se desmoronam. E quando a ação humana ela atravessa esse medo de sujar as mãos, quando não se importa de ter que ir debaixo de uma tempestade ou debaixo de muito risco até para a própria vida, e ela está ali, essa pessoa, é fazer tudo para defender a sua família, para construir algo realmente que proteja o seu lar.
E nós vemos aqui em São José isso tudo que naquela altura diziam que a função de carpinteiro, e vamos pensar que, como já soube há pouco tempo, também que os carpinteiros na época de Jesus não faziam só coisas em madeira. Os carpinteiros eram aqueles que faziam todo tipo de obra que hoje em dia se diz que são os pedreiros, são as pessoas que constroem as casas. Por isso não era só madeira, era coisas pesadas mesmo. E por isso era considerado uma atividade de pobres, uma atividade de miseráveis, de pessoas que não tinham mais nada para fazer e então tinham que fazer o trabalho mais duro, que até os romanos achavam que já não era para eles, talvez. E hoje em dia, quantas vezes nós achamos que aquele trabalho já não é para nós, que é para aqueles que não estudaram, ou supostamente não conseguem atingir os méritos que alguns têm. Mas talvez às vezes nós estejamos a fazer a leitura ao contrário. Talvez essas pessoas que supostamente estão a fazer os trabalhos mais árduos, talvez estejam a fazer aqueles trabalhos que realmente uma sociedade necessita. Que mais depressa uma sociedade necessita de uma casa para se abrigar do que um filme para ver ou um vídeo divertido para seguir. Mais depressa uma pessoa precisa de comida para se alimentar. E a comida vem do agricultor que acorda muito cedo para semear, plantar e regar. A vida do agricultor é muito dura. Muitas vezes proteger das geadas a sua plantação para que não se perca as coisas. E nós pensamos que está tudo ali no supermercado. Mas alguém teve que lutar muito para que aquilo chegasse ao teu prato para te alimentar. Não foi apenas aquelas pessoas que estavam no escritório a trabalhar que proporcionaram aquela comida que comes. Por isso, se formos ver bem, os trabalhos mais árduos são aqueles que proporcionam aquilo que é mais útil. E eu digo que é mais necessário para a vida humana. Eu tenho entendido muito bem isso agora que tenho um pequeno terreno e tenho animais, pronto, galinhas. E percebo que precisamos cuidar de tudo isso e não se cuida de tudo isso com pomadinhas nas costas, como se diz, não é? Mesmo quando houve essa ventania, eu tive que sair à meio da noite para ver se tinha se levantado as explotações dos galinheiros, porque podia ficar em risco os próprios animais. E quantas pessoas como eu fizeram isso durante esses vendavais que assolaram Portugal nas últimas semanas? Quantas pessoas que não saíram das suas casas e tiveram que verificar se os celeiros estavam fechados, se a água estava a entrar nas suas casas, se os carros estavam a ser levados pela correnteza. Muitos deles tiveram que levantar-se para verificar, para cuidar daquilo que no fundo é bem mais necessário do que os programas televisivos ou festas aqui e acolá, que nessas horas acho que o que mais nos lembramos é de pedir a Deus que nos proteja dessas tempestades, que nos vele destes males, mas ao mesmo tempo nos ensine com todas estas adversidades que e muitas coisas que nós perdemos o nosso tempo talvez não seja realmente necessário. E com as adversidades que Deus nos dá, Deus mostra-nos onde está realmente a nossa necessidade, aonde realmente
devemos focar a nossa preocupação. E por que motivo nós devemos lutar? Qual é o foco das nossas necessidades? O que realmente importa? Penso que no momento da adversidade é que verificamos, é que vemos diante de nós o que realmente importa. O que realmente é importante. O que realmente nos faz e nos permite a sobrevivência. São José, patrono dos operários, ajudai-nos a amar o nosso trabalho, seja ele qual for. Seja o trabalho mais difícil e mais duro que nós tenhamos que suportar. Abençoai este trabalho e faça com que esse trabalho seja agraciado por Deus e seja também fonte de bênçãos para mim e para toda a minha família. São José, rogai por nós. Jesus, Maria e José, minha alma vossa é. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.